Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima tarde, um bom dia. Vamos então hoje à palavra de Deus que está lá no livro de Marcos capítulo 3, vamos ler do versículo do 1 até o 6 ali, amém? Vamos falar então hoje sobre a cura do homem que tinha a mão atrofiada, né? Nós conhecemos como o homem da mão mirrada, amém? Vamos meditar nesse texto e ver o que Jesus falou conosco hoje, amém? Então, vamos louvar, depois nós vamos de oração. Tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Deus deu seu único filho para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, 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 Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, vamos orar para trazer esta palavra que o Senhor nos trouxe hoje. Amado Deus e poderoso Pai, obrigada, Senhor, por esta oportunidade de trazer a Tua palavra. Obrigada porque o Senhor até aqui tem nos sustentado a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, guarda, livra, protege cada um dos Teus filhos que aqui está, Senhor. Que tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que não vem da Tua parte, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Todo mal, toda enfermidade, tudo que é maligno em nome de Jesus, seja repreendido agora. Pai, que a Tua palavra possa ser luz que ilumina o nosso caminho, que nos dá direção, que traz paz para as nossas vidas, para a nossa mente e ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Amém. E amém. Amém, amados? Amém. Vamos lá, então, no livro de Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, vamos ler. E diz assim: noutra ocasião ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio.
Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Amém? Amém. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Amém? Amém. O Senhor falou tantas coisas em cima dessa palavra hoje, né? Mas agora quando eu lia, Deus já falou outras coisas. Então, a palavra de Deus, ela é assim, né? Ela fala conosco, ela mexe conosco e ela muitas vezes nos traz algumas respostas, né? Do qual nós estamos questionando Deus. Nós vemos nesta passagem aqui que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a oposição, né? Pessoas incomodadas, contrariadas com Jesus. Se nós lermos toda a Bíblia, todas as passagens, nós vamos ver que Jesus ele teve dificuldade sim nessa terra. E quando Jesus foi para o Pai, ele disse: vocês terão aflições, né? Mas tenham bom ânimo, façam aquilo que Deus lhes ordenou. O Senhor dizia isso aos discípulos e também a uma multidão. Então, amados, a palavra de hoje fala sobre cura, mas eu não quero focar na cura, porque Jesus ele veio para curar, para expulsar demônios, e nós sabemos bem para que Jesus veio. Para Jesus veio salvar a humanidade. Mas Jesus passou por essa oposição. Aonde que Jesus passou por essa oposição? Dentro de uma sinagoga, dentro de um templo religioso, dentro de uma igreja, né? E lá nesse lugar tinham, né, religiosos, pessoas que se diziam ser líderes, serem servos de Deus, serem obreiros de valor, mas eles estavam sendo cutucados pelo Satanás para atrapalhar Jesus na sua obra. Amém? E nós sabemos que essa história desse homem atrofiado, aqui diz, né, que ele entrou numa sinagoga e que ele estava ali, um homem que tinha a mão atrofiada, né? E alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curar no sábado. Jesus sabia que estava sendo observado onde ele ia, né? Porque Jesus fazia aquilo que os religiosos não queriam que fizesse. Tinha um dia específico para a cura, para orar por cura. E Jesus, quando realizava a cura no sábado, os religiosos ficavam furiosos. Mas eles não ficavam furiosos porque Jesus era o Filho de Deus. Eles não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Na cabeça deles era só mais um religioso, só mais um que ia fazer oposição para eles, para aquilo que eles estavam fazendo. Mas é óbvio que eles perceberam que Jesus era diferente, porque o inimigo vinha e cutucava eles para que existia a inveja, os ciúmes, a contrariedade. As pessoas estavam contrariadas com Jesus, com toda aquela obra linda que Jesus estava fazendo, curando as pessoas, porque Jesus não ia deixar para um outro dia. Jesus encontrava com as pessoas e ele curava, ele libertava, ele orava. Jesus estava cumprindo a sua missão, focada naquilo que ele veio fazer. E Deus já falou comigo sobre isso. Toda vez que nós estivermos focados, toda vez que nós estivermos no nosso propósito, toda vez que nós estivermos fazendo a vontade de Deus, a oposição vai nos observar. A oposição ficava observando Jesus, como que Jesus operava, como que Jesus fazia as curas, né? E esse homem da mão atrofiada, ele chamou esse homem para o meio, curou o homem. E depois ele perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Né? Porque Jesus estava ali e ele queria fazer o bem. Mas tinha pessoas que estavam observando ele
com o intuito de fazer o mal, com o intuito de inventar uma fofoca, com o intuito de fazê-lo tropeçar, com o intuito, né, de fazer Jesus morrer no dia seguinte. Esse era o planejamento e isso está na palavra de Deus, isso está no texto. Então veja que essa é a maldade, essa é a perversidade que às vezes está no coração do homem. Às vezes nós podemos não ver, mas Deus ele vê. E o discernimento de Jesus tinha um discernimento apuradíssimo e Jesus já falou o que eu posso fazer no sábado, fazer o bem ou fazer o mal, né? Mas eles permaneceram em silêncio, porque eles entenderam que Jesus estava entendendo, Jesus estava discernindo, o que estava acontecendo naquele ambiente. E às vezes, amados, a falsidade vai longe, os ciúmes vai longe, a inveja vai longe, isso vai dando brecha para que Satanás vá cada vez mais inflamando as pessoas dentro da igreja. Qual era o cenário que Jesus estava? Jesus estava numa sinagoga, Jesus estava no meio daqueles que oravam, que pregavam pelo povo, para o povo. Então, amados, que a gente não deixe os ciúmes, a inveja, que a gente não venha usar a nossa mente para planos diabólicos, planos malignos, coisas que são de Satanás. Usa os seus dons, usa aquilo que você sabe fazer, seja um obreiro de valor para ajudar na obra de Deus e não ser um opositor à obra de Deus. Eles não sabiam a quem que eles estavam se opondo, mas eles estavam se opondo ao Messias, aquele que veio para salvar a humanidade. Às vezes nós não sabemos a quem nós estamos nos opondo, a quem nós estamos criticando, a quem nós estamos inventando fofoca, a quem nós estamos com ciúmes. Às vezes Deus tem planos com aquela vida, com aquela pessoa, e eu creio que tem planos para todos. E nós precisamos dar ouvidos a Deus e não dar ouvidos a Satanás. Não sermos toda hora cutucados por Satanás e venhamos a invejar, venhamos a inventar fofocas, mentiras, atrapalhando a obra de Deus, atrapalhando aquilo que Deus quer fazer na vida de outras pessoas. E veja que o texto continua ali, Jesus falou sobre fazer o bem, sobre fazer o mal no sábado, eles permaneceram em silêncio, porque eles viram que Jesus estava discernindo o que eles queriam. Então, irado, Jesus olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, como poderiam matá-lo. E veja que Jesus ficou bravo, né? Às vezes nós ficamos bravos mesmo, porque nós vemos que aqueles que estão ali junto conosco, que vieram para ser um apoiador da obra de Deus, esses estão boicotando a obra do Senhor. Isso nos entristece, assim como entristeceu a Jesus. Jesus se entristeceu, mas o que deixa marcado aqui nesse texto é que Jesus ele operou a cura na vida daquele homem. Então, amados, não saia do seu propósito, não deixe de fazer aquilo que Deus pediu para você fazer, mesmo debaixo de crítica, mesmo debaixo de olhares que observam maliciosamente, tramando em oculto e escondido o mal contra a sua vida, porque tudo que está oculto e escondido, para mim, para Deus não tem nada oculto, para Deus não existe nada escondido. Deus revela aos seus escolhidos aquilo que é tramado contra a vida deles. Quem acredita, né? Acredita. Quem não acredita tem que buscar mais, porque Deus ele é poderoso, né? E tem pessoas que já estão num nível mais avançado, outras estão num nível abaixo, 2, 3, não sei. Mas Deus sempre disse para mim, isso é uma busca, as pessoas precisam buscar mais a Deus, que tudo Deus revela no seu tempo, revela onde está o perigo. E Jesus tinha esse discernimento, tinha esse dom de discernir, e de certo muitos outros. Mas Jesus ficou entristecido porque às vezes o homem endurece o coração. O homem endurece o coração para um outro homem, né? E está endurecendo também o coração para Deus, porque a obra é de Deus, né? A pessoa esquece
e critica e fala mal, e inventa mentiras, inventa fofocas, e era o que esses fariseus estavam fazendo, era o que esses religiosos estavam fazendo, né? Atrapalhando a obra de Deus e planejando matar Jesus. O texto diz que eles queriam matar, eles estavam conspirando, né, para matar Jesus. E Jesus estava apenas fazendo o bem. Mas eu não sei qual é o seu problema, qual é o seu cenário, o que você passa como obreiro, como servo, como pregador da palavra, ou simplesmente como um filho de Deus. Mas nós focamos no nosso propósito. Se Deus tem propósito com você, tem planos contigo, ninguém vai poder impedir, porque ninguém pôde impedir Jesus, mesmo o inimigo fomentando a inveja, os ciúmes, as confusões, as discussões, né? E o plano do diabo era matar Jesus, né? O plano dele era o mesmo de Deus, né? Porque Deus deu o filho dele por amor à humanidade, foi a música que nós cantamos. E o inimigo nem sabia que estava operando a favor de Jesus, a favor da humanidade, né? Então ele estava cooperando com Deus. Então a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A oposição coopera para o nosso bem? Coopera. Coopera para que nós venhamos a perseverar, para que nós venhamos a entender que onde tem oposição, Deus está nos ensinando a trabalhar sob pressão, a trabalhar com a oposição. Deus está nos ensinando, nos capacitando, né, para coisas maiores. E Deus tinha coisas maiores na vida de Jesus. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E hoje o mundo inteiro agradece e glorifica o nome dele. Amém? Então, não desista do seu propósito, não desista dos seus sonhos, porque tem críticas, porque tem oposição. Porque Deus diz que toda vez que estiver numa missão, toda vez que estiver fazendo a minha vontade, a oposição vai se levantar. Mas entenda, o que Deus quer com isso é te capacitar, é te ensinar e fazer você caminhar mesmo em meio às dificuldades. Tem gente que talvez não entenda por que você continua fazendo o que está fazendo. Talvez você se questiona também, mas Deus escolhe aqueles que Ele quer. Amém? Só não desista, porque Jesus não desistiu de curar. Jesus foi lá e operou a cura. Ele estava bravo, ele estava irado. O texto diz, irado, ele olhou para os que estavam e profundamente entristecido por causa da dureza do coração. Mesmo que você se entristeça, mesmo que você se ire, peça perdão a Deus, porque a Bíblia diz que nós podemos até nos irar, mas não pequemos. Amém? Amém. E continue fazendo o que você faz, né? Não perca a presença do Espírito Santo, pelo contrário, busque a Deus, fique mais cheio ainda e deixa para trás tudo que estão falando, tudo que estão inventando. Paciência, né? Existe uma semeadura e existe uma colheita, né? Que nós possamos ser honrados por Deus e colhermos o melhor, porque Deus tem o melhor dessa terra para nós. Amém? Cada um irá responder por aquilo que faz. Amém? Amém. Então fique com essa palavra que veio direto do coração de Deus, né? E vamos lá declarar o Salmo 91. Amém? Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, e foram muitos os livramentos neste ano, só Deus e nós sabemos, amém? Mas eu glorifico o nome dele, porque ele é poderoso, ele pode todas as coisas, amém? Então o texto diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada te atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda,
porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, peça ao Senhor Jesus que te ajude a ser um obreiro de valor, cheio do Espírito Santo, um ajudador da obra de Deus. Lembrando que nós temos que contar tudo para Jesus, confessar os nossos erros. Se nós invejamos, se nós sentimos ciúmes, se nós estamos contrariados com alguém, essa contrariedade não é de Deus. Amém? Então entendo. A contrariedade nós temos que orar, entregar nas mãos de Deus e saber discernir porque estamos contrariados com pessoas. Amém? Às vezes nós estamos dando legalidade ao diabo e ele está nos inflamando contra pessoas. Isso acontece. E servo de Deus, aquele que faz a obra, precisa estar sempre em oração, precisa confessar os seus erros, confessar para Deus que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Amém. Então vamos orar? Vamos orar por aqueles que estão sendo perseguidos, criticados, caluniados, difamados. Você dê glória a Deus, porque é sinal que você está no caminho certo, amém? Se você está na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito que Deus tem com você, você vai passar por estas coisas, assim como Jesus passou. Amém? Vá cantando, vá orando, vá dando glória a Deus e glorificando o nome de Deus, que é poderoso. Pai, em nome de Jesus, Pai, que caia por terra, Senhor, todo o mal, tudo que se opõe a esta vida, a esse obreiro, a esse pastor, a esse levita, eu não sei, Pai, o que eles fazem na tua casa, Senhor, mas que tudo que se levanta para falar mal, para criticar, para fazer fofocas, observadores, em nome de Jesus, Pai, que esse mal que afeta essas pessoas, o mal que age por meio dessas coisas, Senhor, venha cair por terra em nome de Jesus. Todo aquele que está mal intencionado, nós colocamos, Senhor, em tuas mãos, Pai. E tudo aquilo que está sendo armado, toda arma que está sendo forjada e preparada pelo inimigo, caia por terra em nome de Jesus. Que o mal não prospere. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos por aqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que estão sendo criticados, caluniados, invejados, que eles possam prosperar, Senhor, no propósito que o Senhor tem para eles, que eles não venham a desistir, Pai. Fortalece eles, Senhor, na tua presença, enche eles do teu Espírito Santo, Pai. Derrama sobre eles uma unção para romper, em nome de Jesus, meu Deus. Eu repreendo todo o mal, toda obra contrária, toda oposição maligna, toda resistência espiritual vai caindo por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, honra, Senhor Jesus, o teu filho, a tua filha, Pai, que estão firmes, fazendo a tua vontade, Senhor. E não importa, Pai, não importa as resistências, aquilo que são contra, que nós possamos ter sabedoria de Deus para perseguir o objetivo que é fazer a tua obra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, livra, guarda, protege de todo mal. Derrama da tua força, da tua bondade, da tua misericórdia, o teu favor sobre esta vida, que eles possam ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, amém, amados. Amém. Então, fica na paz do nosso Senhor Jesus. Nós amamos muito vocês. Amanhã nós voltamos. Amém?